Por que você nunca deve contar a ninguém o que está fazendo? A sabedoria de Deus nos orienta a sermos silenciosos e discretos sobre nossos planos, pois há uma grande virtude no silêncio. A Bíblia nos ensina, em Provérbios 17:28, que até mesmo os tolos são considerados sábios quando se mantêm calados. Quando fecham a boca, são vistos como inteligentes. Deus deseja que saibamos a hora certa de falar e também quando devemos permanecer em silêncio. Jesus nos instruiu a sermos sábios como as serpentes e mansos como as pombas. Ele entendia a realidade deste mundo, que é muitas vezes mais dura e impiedosa do que podemos imaginar. A vida neste mundo nos mostra que nem sempre estamos cercados de pessoas que desejam o nosso bem. Jesus, que viveu uma vida perfeita e altruísta, enfrentou hostilidade e oposição, mesmo ao se dedicar aos outros. Ele nos ensinou que não devemos esperar que todos nos aceitem ou gostem de nós. A Bíblia é clara ao falar sobre inimigos e como eles podem estar presentes em nossa jornada. No Salmo 23, vemos a declaração de que o Senhor prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. Isso nos mostra que, embora Deus esteja ao nosso lado e nos proteja, Ele não promete remover todos os obstáculos ou adversários, mas sim que estará conosco em meio a eles. Quando Jesus nos instruiu em Mateus 10:16 a sermos prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas, Ele nos mostrou que a sabedoria está em saber quando falar e quando se calar. A realidade é que o mundo nem sempre aceita aqueles que buscam viver com integridade e bondade. O mundo frequentemente reage com desprezo ou até ódio àqueles que seguem os passos de Jesus. Isso ocorre porque os valores do mundo muitas vezes contrastam com os valores de Deus. Jesus explicou isso aos seus discípulos em João 15:18-20, dizendo que por não serem do mundo, seriam odiados. Assim, quanto mais tentamos ser como Cristo, mais enfrentamos resistência. A discrição é uma arma poderosa. Há pessoas cujas intenções não são puras e que podem usar o que sabem sobre nós para sabotar nossos sonhos e objetivos. Nem todos estão do nosso lado, e alguns têm como único propósito impedir nosso progresso. Se compartilhamos demais sobre nossos planos, corremos o risco de atrair a atenção daqueles que podem tentar frustrá-los. O exemplo de José é uma advertência importante. José recebeu sonhos de Deus, mas ao compartilhá-los com seus irmãos, despertou neles sentimentos de inveja e ressentimento. Embora fossem seus irmãos, isso não os tornava automaticamente as pessoas certas para ouvir sobre seus sonhos. Eles acabaram conspirando contra ele, vendendo-o como escravo. Isso nos mostra que mesmo aqueles mais próximos de nós podem não estar alinhados com nossos propósitos. É interessante notar que, em muitas situações, Deus nos revela algo para nosso benefício pessoal, sem a intenção de que compartilhemos com todos. Nem tudo o que Deus nos mostra é para ser anunciado ao mundo. Há momentos em que o silêncio é a melhor escolha, pois evita hostilidades e confrontos desnecessários. Se José tivesse mantido seus sonhos em silêncio, talvez tivesse evitado parte do sofrimento que enfrentou. Da mesma forma, vemos na história de Maria, mãe de Jesus, um exemplo de discrição. A Bíblia nos diz que Maria guardava todas as coisas em seu coração. Ela ponderava em silêncio, sem a necessidade de compartilhar tudo o que vivia. Isso a protegeu de muitas dificuldades e ajudou a preservar o propósito de Deus em sua vida. Quando falamos sem pensar, podemos atrair inimigos e até provocar hostilidades que poderiam ser evitadas. Em muitos casos, somos responsáveis por causar dificuldades ao expor nossos planos a quem não tem boas intenções. O silêncio, portanto, é uma defesa contra os ataques do mundo e nos ajuda a avançar sem as distrações e resistências que muitas vezes surgem do excesso de palavras. A discrição nos protege da inveja
e nos permite crescer em segurança, sem atrair olhares invejosos e julgamentos desnecessários. Assim como Maria, devemos aprender a manter certas coisas em segredo. Ela ponderava em seu coração, guardando o que sabia em silêncio. Algumas pessoas, no entanto, compartilham todos os detalhes de suas vidas, tornando-se vulneráveis a quem não quer o seu bem. Mesmo dentro de uma relação conjugal, há momentos em que o silêncio pode proteger o relacionamento de influências externas. Nem sempre precisamos procurar conselhos ou expor nossos problemas a outras pessoas. A Bíblia nos aconselha a sermos cuidadosos com nossas palavras, lembrando-nos de que cada palavra terá peso no dia do julgamento. Em Colossenses 4:6, lemos que nossa fala deve ser agradável e temperada com sal, para que saibamos como responder a cada um. Não é sábio usar palavras descuidadas ou falar em excesso. Deus se importa com o que falamos e nos instrui a falarmos palavras edificantes que tragam encorajamento e paz. As palavras revelam o que está em nosso coração e, como Jesus nos ensinou em Lucas 6:45, um homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração, enquanto o homem mau tira coisas más. O que falamos reflete o que está em nosso interior, e por isso devemos ter cuidado com o que sai de nossa boca. Nossa língua tem poder, e é por meio dela que muitas vezes atraímos bênçãos ou maldições para a nossa vida. Quando falamos de forma imprudente ou em excesso, podemos acabar trazendo consequências indesejadas para nós mesmos. A Bíblia é clara ao nos alertar sobre a importância de controlar a língua e de sermos responsáveis com nossas palavras. É preciso lembrar que cada palavra dita será cobrada e que prestaremos contas de tudo o que sai da nossa boca. Nossas palavras têm o poder de construir ou destruir, de curar ou ferir. Há uma grande responsabilidade em tudo o que falamos. Ao invés de usarmos palavras para ferir ou criticar, devemos usá-las para edificar e encorajar os outros. Nossas palavras podem ser como joias que adornam e honram nossos semelhantes, ou como pedras que jogamos para ferir. É preciso refletir sobre o impacto que nossas palavras causam e escolher cuidadosamente o que dizemos. Se desejamos ser um reflexo de Cristo, precisamos aprender a controlar a língua e a falar apenas o que é bom e edificante. A Bíblia nos ensina a observar o fruto das palavras de uma pessoa para entender o que está em seu coração. Assim como as ações, as palavras revelam o caráter de alguém. Se alguém fala constantemente de forma negativa ou desrespeitosa, isso indica um coração que precisa ser transformado. Por outro lado, quando nossas palavras são gentis e encorajadoras, mostramos que temos um coração cheio de bondade e amor. A maneira como falamos é uma expressão de quem somos e de como queremos impactar o mundo ao nosso redor. Ser discreto e silencioso não é apenas uma questão de proteção, mas também de obediência a Deus. Ele nos chama a sermos cuidadosos com o que compartilhamos e com o que permitimos que os outros saibam sobre nós. Quando buscamos orientação do Espírito Santo, ele nos guia para sabermos o que falar e o que guardar em segredo. Em todas as nossas conversas, devemos permitir que o Espírito Santo nos direcione, para que possamos falar com sabedoria e cautela. Assim, nossa fala será sempre agradável e cheia de graça, como nos orienta Colossenses 4:6. As palavras têm um peso enorme e muitas vezes subestimamos seu impacto. As pessoas ao nosso redor podem ser profundamente afetadas pelo que dizemos, seja de maneira positiva ou negativa. Ao falar com sabedoria, podemos inspirar, encorajar e trazer paz aos outros. Mas se falamos sem controle, podemos ferir e até afastar as pessoas de nós. Controlar a língua é um exercício de autocontrole e de obediência a Deus que nos instrui a usar as palavras com prudência. Aqueles que aprendem a guardar silêncio também desenvolvem uma conexão mais profunda com Deus, pois o silêncio nos permite ouvir sua voz de maneira mais clara.
Em vez de estarmos constantemente falando e nos expondo, podemos dedicar mais tempo à oração e à meditação, buscando sabedoria diretamente de Deus. O silêncio nos leva a uma vida mais equilibrada e nos ajuda a evitar os conflitos que surgem do excesso de palavras. Ao silenciar nossa língua, criamos um ambiente interno de paz, onde Deus pode operar em nossa vida de maneira mais profunda. Cada palavra que pronunciamos é uma semente que plantamos, e a colheita será determinada pela qualidade dessas sementes. Se plantamos palavras boas, colheremos frutos de paz e alegria, mas se plantamos palavras negativas e descontroladas, a colheita será de problemas e conflitos. Devemos, portanto, ser cuidadosos com o que sai de nossa boca, lembrando que tudo o que falamos será um reflexo do nosso coração. As palavras, além de terem impacto imediato, também deixam marcas duradouras nas pessoas. Podemos transformar vidas com palavras de encorajamento ou ferir profundamente com palavras de desprezo. A Bíblia nos ensina a buscar sempre a edificação do próximo e a evitar palavras que possam causar tristeza ou desânimo. Ao falarmos com sabedoria e graça, transmitimos o amor de Deus e somos luz no mundo. Se este conteúdo foi útil para você, peço que apoie o canal se inscrevendo para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e aprofundar nosso entendimento. Agradeço por sua presença e que Deus o abençoe.